Ah, rapaz, tu falou também do Sócrates. Eu só ouvi o áudio agora. O Sócrates, ele pode ser considerado, Jails, como um divisor de águas. Por quê? Porque os livros de filosofia, eles colocam os pré-socráticos e Sócrates. Só que, na verdade, isso é um erro se a gente pensar apenas no pré como se fosse uma divisão histórica. No sentido assim, vieram antes de Sócrates e aí depois veio Sócrates. Na verdade, não. Por exemplo, Demócrito, que é um filósofo da física, é um filósofo da natureza, ele diz que tudo é formado por átomos. Foi até uma questão que caiu no Enem desse ano. Nesse sentido, Demócrito ele conviveu junto com Sócrates. Provavelmente eles até conversaram juntos, caminharam juntos, né? Um seguia as ideias do outro. É considerado pré-socrático no sentido assim, que antes de Sócrates o pensamento era voltado para a físis, buscar elementos da própria natureza para explicar a natureza. E o Sócrates ele já não está mais preocupado com isso. Na verdade, o Sócrates ele está preocupado justamente com a filosofia antropocêntrica, né? Do homem. Agora é o homem que está no centro, as questões políticas, é a cidade, é a polis, que deve ser considerada como questão central para Sócrates. Lembrando que ele vive na polis, né? Polis quer dizer cidade, né? Onde temos Itainópolis, cidade de Itaim, que é o rio Itaim que passa em Itainópolis. Petrópolis, cidade de Pedro, em homenagem ao Dom Pedro II. Nesse sentido, Sócrates agora ele está convivendo numa sociedade mais conturbada, numa sociedade que passou pela monarquia e agora tenta viver-se uma democracia dada apenas pelos gregos. E esses gregos, eles estão preocupados em ganhar poder, em ganhar status. E não diferente dos dias de hoje, os grandes discursos políticos, eles se dão na ágora, né, que é um tipo de uma praça, um lugar aberto, onde eles vão discutir as questões de saúde, educação, lazer, transporte, eu não sei se era por animais, mas a organização da cidade. Então se destacaram no tempo de Sócrates os três sofistas mais peculiares, que é o Hípias, o Górgias e o Protágoras. Esses três eram um tipo de professores de escolas particulares que cobravam muito bem por aquilo que eles ensinavam. E o Sócrates não está com raiva porque eles cobravam por ensinar, né? Na verdade, todo trabalhador é digno de seu trabalho. Mas o Sócrates, ele é filho de uma parteira e ele começa a ensinar em diálogos. Ele sai no meio da rua e começa o porquê. Por que a cidade está assim? Por que a cidade está assado? Ele encontra o juiz no meio da rua e pergunta: Senhor juiz, o que é a justiça? Né? E o juiz dá uma definição belíssima, mas o juiz, no final do diálogo, começa a perceber que não é isso, que a justiça não é exatamente isso. Porque o Sócrates, ele, como é filho de parteira, ele traz isso para a filosofia. Ele faz a pessoa, o interlocutor, parir os novos conceitos, os seus próprios conceitos, chegando a verdades absolutas. Coisa que os sofistas, eles diziam o contrário. Se você... nós podemos estabelecer as nossas verdades de acordo com a situação. Então, para o sofista, não existe uma verdade absoluta, no sentido que se eu disser isso, já entro numa contradição, porque a própria frase não existe uma verdade absoluta já seria uma verdade absoluta em si. Mas eles queriam dizer assim: olha, eu faço as minhas verdades, eu chego aqui em Atenas e eu digo que a justiça é totalmente desse jeito, e o que vai valer é o meu diálogo, é o meu poder de oratória, é o meu poder da retórica. Já para os sofistas, quando eles chegassem na cidade de Esparta, eles iam dizer que a justiça poderia ser algo contrário do que eles disseram em Atenas. Então a verdade passa a ser relativa. Existem várias verdades possíveis e a verdade vai estar de acordo com o contexto histórico, com a situação e com a cultura. Então Sócrates ele se incomoda com isso. Será que não existe a essência das coisas? Né? Lembrando que Platão é quem escreve sobre Sócrates, né? Nem Jesus, nem Platão, nem Jesus, nem Sócrates, nem Buda, eles nunca escreveram nada.
a gente só sabe dele sobre diálogos de outros. E Platão escreve muito sobre Sócrates, e nesse sentido a gente percebe um Sócrates mais voltado para as ideias platônicas, né? A teoria do mundo das ideias. Então é o Sócrates que quer descobrir a verdade, a essência das coisas, a verdade que não passa, né? É o que está no mundo das ideias. Então, nesse sentido, Sócrates, ele começa a desenvolver a sua teoria. E uma das frases mais comentadas, você vai trabalhar no sexto ano para os alunos, é sobre só sei que nada sei. Aí, às vezes eu encontro muito nas minhas provas, professor, só sei que nada sei, quando eu entrego a prova, né? Mas o Sócrates não está dizendo isso nesse sentido. Ele está dizendo, olha, só sei que nada sei, porque ele foi o único filósofo que reconheceu a sua ignorância, né? Dizem os historiadores da filosofia que ele foi aclamado como o maior como o maior filósofo da época, né? O maior sábio. E ele começou como uma busca incansável durante a sua vida. Por que eu sou o maior sábio? Ele saiu na cidade de Atenas, rapaz. O sapateiro, ele faz sapatos e eu, Sócrates, não sei fazer. O arquiteto projeta casas e eu não sei projetar casas. O pedreiro constrói as casas, eu não sei projetar casas. Então ele foi aclamado como o homem mais sábio, né, um filósofo, porque ele reconheceu a sua própria ignorância, ou seja, reconhecer que nós somos falhos, que a gente está sempre em processo de constante aprendizado e que a busca deve ser constante, né? Uma vida bem vivida é uma vida sem busca, não é uma vida bem vivida, como já dizia o próprio Sócrates. Então eu espero que eu tenha ajudado aí um pouco aí também sobre a reflexão do amigo Sócrates. Tendo em vista também que ele, como divisor de águas, ao propor um método de colocando o homem no centro, né, antropocentrismo, ele estabelece também a questão da política. Se a polis estava relacionada aos interesses dos governantes, ao interesse da população, o Sócrates começa a fazer questões mais elaboradas para que essa sociedade ela busque, ela procure se estabelecer com mais segurança. Lembrando como, por exemplo, o Platão, que escreve muito sobre o Sócrates, ele divide, ou ele trivide, né? Ele pega a alma e coloca em 3 partes. É como se a nossa alma fosse a alma sensitiva, a alma concupiscente ou vegetativa, a alma intelectiva e também nós temos a alma irascível. Onde todos nós, ao termos essa alma, na escola de Platão se estudava 20 anos. Então, imagine aí, o Platão organiza a sua escola, coloca 20 alunos e eles vão estudar na escola dele por 20 anos. Aqueles que desenvolvem mais a alma irascível, né? Irascível vem de ira mesmo, de ódio, de rancor. São aqueles jovens, aquelas crianças que estão mais aptas para a guerra. Elas já batem no amiguinho, elas querem bater no professor, elas não têm medo de nada, elas enfrentam o escuro. Então essas pessoas, para o Platão, no seu livro A República, eles já devem ser direcionados para serem os melhores militares da cidade, né? Os melhores soldados, os melhores comandantes. Aí nós temos também aqueles que desenvolvem a alma vegetativa, que para o Platão são aqueles que estão direcionados para a maioria das sociedades, onde eles estão aptos para serem produtores de agricultura, comerciantes e terem muitos filhos, né? Vegetativa ou concupiscente vem do ato de reproduzir. Eles reproduzem muito. Então é a maioria da população. Imagina no grupo de 20 crianças, então aí seriam já 13 crianças com essa alma. Mais umas 5 crianças para a alma de combater, para a guerra, né? Para seus militares, os melhores generais. E a alma intelectiva são aqueles que desenvolvem melhor a alma do intelecto, né? Da matemática, do grego, né? Que só Platão era grego, de todas as disciplinas possíveis, tendo em vista que existe agora uma gama de conhecimentos. E essa gama de conhecimentos direciona o indivíduo, né, para que ele pense bem sobre a sociedade. Por isso que Platão diz que numa sociedade se deve existir o rei filósofo, né, porque o filósofo agora ele contempla tudo. Lembrando que a filosofia para o Platão é diferente da nossa filosofia, né? Se fôssemos pegar o pé da letra, na escola do Platão estava escrito assim: nessa escola só entra quem sabe matemática. E o Platão, então o Platão ele é discípulo de Pitágoras, eles só aceitam os melhores alunos.
É como se fosse o Dom Barreto hoje em dia. Mesmo os alunos sendo matriculados no Dom Barreto, existe uma seleção interna, ou seja, o aluno só passa para o sexto ano, para o sétimo, né, ABC, oitavo, nono ano, primeiro ano do ensino médio, através não apenas do dinheiro dos seus pais. Pode ser que seja um senador, um deputado, um presidente da República, mas o aluno ele vai passando de etapas pela meritocracia. Né? A mesma coisa que o Platão fala, que para se ser rei filósofo, não importa se você é homem ou mulher. Lembrando que a Grécia era machista, né? A Grécia colocava a mulher como um ser inferior, né? Por ser desprovida dos órgãos sexuais masculinos. Então, tendo em vista, o Platão escreve uma coisa muito interessante. Não importa se você é homem, não importa se você é mulher. Se você consegue desenvolver todas as habilidades, as potencialidades, e consegue estudar e adquirir um conhecimento amplo, vasto sobre aquele determinado assunto, e você está apto para todas as disciplinas possíveis, matemática, astronomia, biologia, química, física, astronomia, né, que eu já disse também. Quanto mais você desenvolve essas potencialidades, você está mais apto para ser o governante da cidade. Então, seria uma rainha filósofa ou seria também um rei filósofo. Cara,